Você falou que você gosta de negócios boring, né? Exato. Como encontrar um negócio boring? Qual que é o teu processo, assim, Legal. estratégia que você... Pô, a bolsa tá, sei lá, você tem 100, 200 empresas aí que você pode investir. Investível, né? O que te faz parar para olhar o Wilson? O que te faz parar para olhar a frase? O que elas têm em comum, assim? O que você busca na bolsa? Como esse filtro, né? Então, vamos falar do filtro, mas antes, né? Eu gosto de compor capital, entendeu? Aí, se vai ser boring a empresa, melhora, entendeu? Mas, assim, só boring não é suficiente, né? Então, assim, o nosso filtro, né? O que a gente tenta compor ao longo do tempo é entender, né? O que é qualidade de negócio, né? Que muita gente fala de qualidade de negócio e a qualidade de negócio, às vezes, não é discutida. Então, a gente tentou, ao longo do tempo, né? Definir qualidade, o que a gente atribui como qualidade, né? Então, a gente tem 3 características da empresa que a gente coloca como qualidade de negócio. A gente faz, né, um filtro, né? A gente busca empresas, né, de estrutura de capital bastante conservadora, que a gente acha aqui no Brasil, nessa volatilidade de custo de capital bastante desafiador, um ambiente bastante desafiador, né? Só pegar de 2021 até 2023, né, que o juro sai de 2, vai para quase 14, né? E por último, a gente combina isso com valuation, né? Então, assim, né, o valuation, né, é tudo isso, né, no preço certo. Então, quando a gente fala, né, de características intrínsecas da companhia, a primeira característica, né, que eu acho que é uma consideração que acho que quase todos os investidores consideram é o retorno sobre o capital investido, né? Então, assim, né, se você for pensar, né, como que você compõe capital, né? Através de reinvestimento, entendeu? Então, muita gente olha, né, pro compounding da cota, né? Mas você pode olhar pro compounding da empresa, entendeu? Então, pô, aquela empresa, ao longo dos anos, ela é capaz de crescer capital ano após ano, né? E aí tem várias formas de você olhar, né, o capital. Você pode olhar, né, o valor econômico, você pode olhar, né, um fluxo de caixa contado, você pode olhar o patrimônio líquido, né, para empresas mais industrial, né, essas empresas mais tecnológicas, o patrimônio líquido tem uma série de defasagens contábeis que ainda não traduz da melhor forma. Mas a gente quer, né, que essas empresas componham capital, né? Então, se você pensar, né, que o retorno da ação vai ser igual o retorno do ativo, então você olha para o ativo e fala, pô, historicamente, quanto que esse capital compôs ao longo do tempo, né? Se você olhar as cartas do Warren Buffett, né, que todo mundo gosta, todo mundo cita, né? O Buffett, durante 52 ou 53 anos, usou patrimônio líquido como a melhor forma de descrição da do compounding do capital dele, entendeu? Ele usava patrimônio líquido, com todas as questões que pode ter patrimônio líquido. Recentemente ele trocou, né? Ele colocou a cotação e acho que tem, né, fundamento, porque tem muito imposto, né, envolvido, né, seja na ação, seja no patrimônio líquido. Então, compounding e retorno é um assunto importante. O segundo assunto importante para a gente é crescimento. Então, assim, né, todo mundo já deve ter investido, né, num ativo barato que não valoriza, né, que é o famoso value trap. Então, assim, só barato, né, também não é suficiente, né, tem que ser barato e tem que compor valor, né, porque ao longo do tempo, né, se você pensar que preço fica constante, né, e o lucro cresce, né, você vai ter um de-rating dessa ação, né, num ciclo em que você tem a capacidade, né, de gerar valor. Então, né, não pode ser só, né, um bom retorno, mas se ele crescer, ele é melhor do que só retorno, né? E por último, a gente usa uma métrica que é a dispersão de resultado operacional, que aí vem, né, a previsibilidade que você vai ter naquele ativo. Então, assim, através da dispersão do retorno histórico, do lucro operacional de uma empresa, você vai saber a natureza histórica daquela empresa. Então, você pega uma empresa cíclica, né, a dispersão de resultado é muito grande. Pô, você não vai investir em empresa cíclica? Não, eu invisto, mas eu sei que ela é cíclica, entendeu? Então, eu vou tratar ela de uma forma diferente, né, de um saneamento. A gente foi acionista de empresa de saneamento durante muito tempo, né? Que é uma coisa mais previsível que o saneamento, né? Tirando a questão regulatória, né? Que sempre dá uma emoção aqui e ali, mas né? Questão de regulamento, né? É um business orgânico. Então, assim, a gente combina, então, retorno, crescimento, previsibilidade, endividamento invertido. Então, quanto mais endividamento, pior fica a nota da empresa. E, por último, né? A questão do valuation, que no fundo, né, é o que vai te falar se aquela empresa, né, pelas características que ela tem, pelo perfil de crescimento que ela tem, pela conversão de caixa que ela tem, se ela está adequadamente precificada ou não. E a gente faz isso numa matriz. Então, né, várias vezes a gente identificou ativos, né, que cresciam,
convertiam caixa, baixo endividamento e com uma precificação completamente fora, entendeu? E você fala, será que isso aqui será que é verdade, né? Será que esse bilhete hora que a gente verdade? até duvida, né? Então essa é a nossa perseguição. E no fundo, né, a gente como alocador de capital, né, olhar, né, para as 250 empresas que você tem na bolsa, o teu portfólio é uma competição das melhores ideias. Então, assim, né, também, né, o Buffett e o Munger, né, falam muito disso. Qual que é o teu custo de capital? É a minha pior ideia, entendeu? Então, assim, sempre que você está olhando, você está comparando, né, o seu portfólio com ideias que possam ser, né, com retorno melhor, com crescimento melhor, com previsibilidade maior, com endividamento menor e com múltiplo menor. Então, se você conseguir ao longo do tempo, né, identificar essas empresas e fazer com que seu portfólio reflita suas melhores ideias e que essas ideias, ao longo do tempo, confirmem, né, suas hipóteses iniciais, essa é a sua função, entendeu? E essa é o que a gente tenta fazer e a gente, ao longo do tempo, tem feito, desde 2002, tentando otimizar essa relação, né? Porque o investimento, né, muito dessa característica, né, de alocação de capital, o retorno, né, ele parece ser, né, um grande objetivo, mas a nossa visão não é. O grande objetivo é equilibrar risco e retorno, entendeu? Então, assim, se você tem um ativo que tem retorno alto e risco baixo, esse é o melhor investimento que você pode fazer. Então, o que a gente tenta ao longo do tempo, né, seja, né, estrutura societária, características de negócio, previsibilidade, histórico, é fazer a melhor relação de risco-retorno na nossa carteira. Porque quando você pensa, né, do ponto de vista de retorno, você vai acabar caindo em situações binárias, entendeu? Pô, essa ação pode multiplicar por 5 ou ela pode ir para um RJ, entendeu? Pô, você quer ter muito disso? Pô, eu não quero, entendeu? Aí você trabalha o tamanho da posição nesse caso. Né? Não, tem casos que eu nem trabalho. Você nem entra, né? Tem casos que você não vai nem entrar. Cauda, que eu acho risco muito de cauda, provável. E essa possibilidade 5 para 1, né? Você vai comparar com o teu custo atual, entendeu? Então, assim, você não precisa estar nessas situações, né? Então, tem um exemplo que eu uso muito, que quando o Lojas Americanas teve um problema, aí um cotista meu falou, pô, você não vai olhar Lojas Americanas? Eu falei, cara, pra que eu vou olhar Lojas Americanas? Pô, tá com suspeita de fraude, vai ter briga societária, aumento de capital, falta de estoque no varejo, alavancagem operacional. Cara, eu tenho aqui empresa que eu tô comprando 3,5 vezes EBITDA. Pra que possivelmente porque ele olhou só o preço caindo na tela. E tem um ponto também, né? O trabalho que vai... Assim, você vai colocar, sei lá, vamos supor que você decida colocar. Vai ser 1% da carteira. Por quê? Porque você tem esse risco do negócio quebrar, vamos supor. Então, assim, às vezes nem faz sentido, porque você vai despender 50% do teu tempo num negócio que vai... E veja, e tem o base rate, entendeu? E se você ajustar o base rate, né? Quantas empresas que passaram por essa situação que saíram... salvas, a frequência é muito baixa, entendeu? Pô, mas teve um amigo meu que investiu numa ação lá que eles conseguiram recuperar. Pô, não sei se ele teve habilidade ou teve sorte. Possivelmente ele teve sorte, entendeu? Porque a frequência com que isso acontece é muito baixa, entendeu? Ainda com juros de 14% ao ano, né? Então, assim, então, o que a gente tenta, né, ao longo do tempo, a gente tem tentado aprimorar, né, é a visibilidade, né, e como se a gente tivesse, né, a capacidade, a tentativa de acompanhar as histórias empresariais que vão se desenvolvendo ao longo do tempo. E as histórias empresariais que a gente entende, né, que são adequadas à realidade do Brasil, que estão fora do preço e que a gente entende que pode crescer a despeito do macro, né, porque o macro é um desafio no Brasil, são essas empresas em que a gente vai se posicionar.